5 minutos. Muito obrigado, Jaime, amigos queridos. É sempre uma alegria poder estar aqui no Instituto Vida, Bezerra de Menezes, e poder estar estudando a doutrina espírita ao lado de amigos tão queridos que a gente quer tanto bem, né? Eu estava gostando, viu, Jaime? Eu disse, rapaz, acho que bom, a palestra vai ser show, porque o pessoal vai achar que é minha palestra e aí não vai dar muita atenção, mas quando virem que é o Jaime que está dando a palestra, vão prestar certamente mais atenção, não é? Então, obrigado pela oportunidade, pessoal. E só saudar aqui amigos muito queridos, tem um amigo aqui da infância, o Marcelo Loureiro, colega de colégio ainda, pequenininho. Também a Cláudia Carvalho, que está aí também acompanhando, educadora da infância e da juventude, trabalhadora muito querida também, que esteve conosco muito tempo na FEDEF, na Federação Espírita do DF, junto com a Glorinha também, tá? Bom, então a gente vai colocar os nossos slides, agradecendo aí a todos que estão aí participando também ao vivo, e também a turma aqui que está nos bastidores, né? Tem uma turma de espíritos superiores aqui nos bastidores, e a gente também tem aqui o Marcos na coordenação, tá bom? Bom, estamos aqui com nossos slides, vamos em frente aqui neles, então. A gente vai ler um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, que se chama Carta às Mães, é do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC, e tem Carta aos Pais também, tá? Só por conta do tempo eu não vou colocar Carta aos Pais, e tem Carta aos Jovens, aos filhos também, tá? Para a gente prestar atenção. Vamos lá, como é Dia das Mães amanhã, vamos focar nas mãezinhas mais hoje. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce no coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia, tem que ter energia, né, mães? Que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício, um trabalho sagrado, sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Os filhos, os pais se apaixonam pelos filhos, aí não vê mais os defeitos. E é importante a gente ver os defeitinhos deles, né? Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura, desvios da sua ternura exagerada. Ama o filho de outra mãe, qual se fora o teu também, e estará santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando o teu filho. Eu vou repetir. Castiga amando o teu filho. Em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir, perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor.
O amor das mães, então, realmente aqui nos salva do mundo, falando então desse amor incondicional tão bonito, né? Quero me solidarizar aqui com todos aqueles que nesse ano, por conta aí desse problema coletivo de enfermidade, não tem suas mãezinhas agora presentes aqui na Terra, mas dando a certeza que elas se encontram conosco, nos acompanhando, nos amparando, nos envolvendo com seu abraço. Qual é a mãe que abandona o filho? Não, né? Mesmo quando a gente está atrapalhadinho até nas regiões espirituais sofredoras, elas estão lá. Às vezes até a gente não percebe, mas elas estão lá do nosso lado, tá bom? Bom, então, é Carta às Mães, do Casimiro Cunha, para Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho. A gente tem várias palestras espíritas sobre educação dos filhos. Tem educação de crianças já gravada, educação de adolescentes, que é completamente diferente, educação antidrogas. Só que a gente quer gravar uma série de outras também, como a educação dos pais, tem que educar os pais, dos enteados ou padrastos, é diferente, da sexualidade, educação ambiental e educação para a libertação. Educação para a morte, não é? Para a gente se preparar melhor, tá? Não me encomendaram ainda. Quando encomendar, eu vou ficar feliz em atender. Então, a gente vai ver aqui a questão 383 do Livro dos Espíritos, dizendo que na infância é como se, né, que o Raul Teixeira fala que é como se os filhos tivessem como se fosse uma argila molhada, que a gente fica fácil de moldar aquele vaso, né, de barro. O perigo dos pais se apaixonarem pelos filhos, como está na 385 também. Será que a gente tem que buscar o amor ou o respeito dos filhos? Você falar sobre educação diferenciada, sobre comparação e desqualificação dos filhos. Quais são os pedidos dos espíritos superiores aos seus futuros pais antes deles reencarnarem? O que é que eles pedem para os pais? Vamos aprender com eles? O que é bom para os filhos? A força do exemplo, separação familiar, o que acontece quando a gente separa, não é? Limites, castigos, disciplina, superproteção, obsessão espiritual, como a gente vê lá no livro A Gênese, que vai haver uma ampliação, né? A gente vai trazer aqui citação, e sobre a individualização. Tem mais coisa para falar, mas o tempo é curtinho, tá? A gente vai lá. Falar também sobre a drogadição, filhos difíceis, a geração nova, o mestre dos mestres, que é Jesus, e a evangelização infanto-juvenil, sobretudo, como está provado, tem pesquisas científicas com milhares de pessoas e mostrando qual foi a diferença, por que elas entraram nas drogas e por que elas não entraram. E, curiosamente, eles foram verificar, não é, que um dos principais motivos é porque elas tiveram educação religiosa na infância ou na juventude, prevenindo as drogas. Além de ter sido muito bom o evangelho para todos nós, a doutrina espírita que resgata o evangelho em sua pureza, quer dizer, a educação moral é ensinar a doutrina espírita, tá? E corrigir os caracteres, é claro. E a gente tem, então, esse tesouro. E é oportunidade gratuito nas casas espíritas, gratuito nas igrejas, de modo geral, não é? Então, protege os nossos filhinhos, não só, e na juventude, eles vão ter também uma turma de amigos lá do centro espírita, na igreja, etc., do templo protestante, e ali eles vão ter aquela turma que você não precisa beber para se autoafirmar, não precisa dirigir em alta velocidade, não precisa usar drogas. Então é uma proteção maravilhosa, são excelentes companhias para os seus filhos, regra geral, não é? E a gente, então, não desprezar essa oportunidade, tá bom? Vamos lembrar disso. E, ao mesmo tempo também, para que a pessoa não tire as meninas, nem os rapazes contribuam, para que os jovens tenham que tirar um bebezinho do seu ventre, promovendo esse grande sofrimento para a criança e também para o pai, para a mãe, para os envolvidos, não é? Então, evitando sofrimentos, doenças físicas e mentais ligadas a essa prática. Eu vou evitar falar a palavrinha, começa com a letra AB, tá? Mas é só para vocês saberem. Então, ótimo, e olha lá, tá? Junto com o Instituto Vida nessa missão. E o Instituto Vida também tem evangelização infanto-juvenil, depois o Jaime fala aí, se ele quiser, ele já pode até falar logo, tá? Quando ele quiser falar. Vamos lá, então. E a prática do evangelho lá, o culto do evangelho lá, que é super importante. Qual é o dia, Jaime, da evangelização aí, no Instituto? Ou pelo menos era, né? Porque agora está suspenso.
Mas muitas casas espíritas estão fazendo Sábado. à distância, pelo YouTube, tá? Coloque lá na sua TV, no YouTube, se você tiver uma TV Smart, e aí você coloca lá para as crianças participarem pelo YouTube. Lá no Instituto Vida é no sábado, no mesmo horário da palestra, não é? De 18h30? Era. Agora não está tendo, era. Sim, mas era esse horário. Vai voltar, logo, logo, se Deus permitir. Ele permite, não é? Falta só a gente. E o Raul Teixeira, que tem muitas palestras sobre a educação dos filhos, ele é professor, ele vai ter uma palestra chamada Educação contra o Despotismo, para evitar formar déspotas, né? Aqueles tiranos. E aí ele fala, ele lembra, olha, os tiranos, os déspotas, também tiveram pais, responsáveis, educadores. Quem foram os pais, por exemplo, de Herodes Antipas, de Gengis Khan, né? De Átila, o rei dos Hunos, o flagelo de Deus era o seu apelido, de Nero, imperador romano, de Hitler, e ao mesmo tempo de Madre Teresa. Quem foi a mãezinha dela, de Irmã Dulce da Bahia, de Francisco Sol de Assis e muitos outros, não é? Então vamos lembrar desses detalhes também para a gente ficar atento, que a gente pode ajudar. Claro que eles são espíritos diferenciados, mas a gente pode certamente influenciar. Então tá aí a campanha permanente da Federação Espírita Brasileira da Evangelização Infanto-Juvenil, tá? Importantíssimo, como a gente já falou. E aí a gente tem que se perguntar, mas será que a gente pode obrigar os filhos? Será que, mas o filho às vezes não quer ir, sobretudo quando é jovem. E o Rossandro Klinger, né, que é psicólogo, ele fala uma coisa interessante que eu acrescentei mais algumas. Ele fala o seguinte, que você, para a escola tradicional, você obriga seu filho a ir? Sim, não, a escola, meu filho tem que ir, ele não pode ficar fora da escola. E aí a gente se pergunta, mas e para a escola do espírito imortal, que o seu filho vai ter, aprender conhecimentos para a vida eterna, não é só para essa vida, é para a vida eterna. Você não obriga ele. Opa, quer dizer, a gente quer que ele estude na escola porque a gente quer homens e mulheres de bens, não é? Não quer homem de bem propriamente. Só. Então vejam que a importância de levar e de obrigar, sim. E a gente tem que lembrar que a gente normalmente programa a nossa reencarnação. Nossos filhos também tiveram livre-arbítrio, eles programaram, aceitaram vir como nossos pais, nossos filhos. E a gente tem que dizer para ele, meu filho, eu não vou deixar de cumprir o acordo, o juramento que eu fiz a você antes de você me aceitar como pai, de lhe dar a melhor educação religiosa que estivesse ao meu alcance. E, pelo que eu entendo, é a doutrina espírita. Então, você, enquanto estiver aqui em casa, morando aqui conosco, você tem que frequentar. Aí a criança você não negocia, você obriga. Jovem, você fala também essas coisas, e ao mesmo tempo você negocia com o jovem, porque o jovem você não pode entrar em conflito muito direto com eles, não é? Você tem que dizer, olha, você não quer que eu leve você lá para a festinha? Que eu leve você lá para o jogo disso, daquilo? Pois olha, então eu vou querer que você também vá para a evangelização enquanto juvenil, tá? Então façam isso enquanto estiver na casa de vocês. Hoje os filhos estão ficando até mais tarde, não é? Também não é o mais indicado pelos educadores aí, mas vamos em frente. E aí lembrar uma coisa importante também. O Raul Teixeira cita uma autora, me fugiu o nome dela agora, que ela diz o seguinte no seu livro. O livro, eu sei o nome, é A Família por Dentro. Ele vai dizer o seguinte, que a gente tem que educar nossos filhos com alma de pobre, ou seja, com grande virtude que tem sido perdida, inclusive entre nós espíritas, que é a virtude da simplicidade, da gente aprender a viver feliz com pouco, e a gente dá tudo que nossos filhos não precisam, eles não aprendem a se esforçar, eles não vão trabalhar desde jovens, não é? Para valorizar o trabalho, acordar cedo, isso protege contra as drogas, porque ele não pode chegar tarde no emprego, senão vai perder o emprego, vai cortar o ponto dele, aí ele não vai para a balada, porque não pode, né? Acordar tarde, e assim por diante, não vai beber. Então, sério, vejam como tem tudo, né, a ver. E aí a gente, ele quer, você vai ajudar seu filho? Claro. Filho, papai, eu quero um carro. Então você faz o seguinte, você paga metade, eu pago metade, tá? E você vai pagar com o seu salário. E aí eles começam a ver a vida de olhos completamente diferentes. Aprender a ser responsável, a ter disciplina, a ter horário, tudo. Tudo isso são lições importantes. O Samitiba, um educador e psiquiatra espírita agora, espírita não,
no mundo espiritual, ele fala, já no mundo espiritual, ele desencarnou há alguns anos, ele fala no livro Que Ama Educa, né, a série dele, ele fala que a gente tem três tipos de educadores: os pais, os mestres, né, os professores e os patrões também nos educam. Então vamos aproveitar esses educadores aí a mais para os nossos filhos, tá? E aí a gente então vai sim levar os nossos filhos, não vamos deixar. E o Raul Teixeira lembra uma coisa interessante, que ele conheceu uma pessoa e ele estava comentando, estava lá com um amigo do Raul, que era espírita, e esse outro amigo que não era espírita, eles estavam jantando, e aí ele comentando, esse negócio de espiritismo, rapaz, isso é uma perseguição. Meu pai era espírita, e ele me obrigava a ir para esse negócio de espiritismo, e eu não gostava, não aceitava, ele dizia, quando você sair de casa, você pode ser espírita. E aí tá certo, aí quando eu me tornei adulto, eu saí de casa e larguei esse negócio. Só que toda vez que eu ia fazer uma coisa errada, eu lembrava do tal do Allan Kardec. Toda vez que eu ia querer aprontar alguma coisa que não devia, eu lembrava do tal do Allan Kardec. E aí, olha como ficou a sementinha, ficou lá, o ensinamento, a lei de causa e efeito, a reencarnação, todas essas questões ficam lá gravadas no subconsciente dos nossos filhos, né? Para eles não terem essa dificuldade, tá? Marcos, de vez em quando você me bota assim, maiorzinho, com um slide do lado, como eu estava ali, aquele jeitinho assim, tá? Se você me fizer isso para mim, eu te ajudo. Quando eu estiver falando muito. Se não estiver lendo os slides, você deixa só assim mesmo, tá bom? Obrigado. E aí a campanha permanente do culto do Evangelho lá. Como é que você quer educar seus filhos de maneira religiosa se você não faz o culto do evangelho com eles, né? Adaptado para as crianças. Para a criança tem que ser adaptado, tem que ser com a cabaninha, tem que ser aquela coisa diferente. Tem muitos livros infantis aí, né? E aí, ao mesmo tempo, orar na hora das refeições. Esse hábito maravilhoso, que é bom para você lembrar que tem que fazer preces, né, pelas pessoas. Aqui a Levinha está lá, o André ainda não, mas a Levinha, a gente fala lá, faz uma prece para o Papai do Céu, e ela às vezes fala, confessa o que é que você quer pedir para ele, agradeça, aí ela pede, ela, normalmente dela é mais a pedir, mas ela já está aprendendo a agradecer também. Tá? E a gente tem lá 20 minutinhos, uma vez por semana, um horário certinho, os bons espíritos vão estar conosco na nossa casa, fluidificar a nossa água, que às vezes a gente não está podendo fluidificar na casa espírita, coloca lá a garrafinha com o nome de cada um, coloca nome individualizado, tá? Não faz mal se o outro beber, mas colocar um nome com a canetinha na garrafa, porque o livro Consolador diz que devem ser personalizadas, que o efeito vai ser melhor. Cada um tem uma medicação diferente que precisa, né? Vamos continuar nos slides aí. Então, podemos aí colocar o slide maiorzinho já. Os espíritos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Kardec pergunta na questão 208 do Livro dos Espíritos. Resposta: influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem por sua culpa, eu acrescento aqui, porque ele fala depois que é só quando é por culpa dos pais, serão culpados. Então é uma tarefa, uma missão, e a gente tem que se desincumbir dela da melhor maneira. E aí o Kardec vai, como o Jaime falou, vai falar de educação de uma maneira completamente diferente, ou seja, quando ele está falando de educação, ele não está falando só da educação intelectual dos livros, não. Na 685 ele fala isso, ó, no comentário. É um elemento que nos tem dado o devido valor à educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, as características da pessoa, a qualidade. Né? É uma arte. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Né? Então, olha a importância dos hábitos. No comentário da 928, ele fala também sobre a pessoa tirar a sua vida. Olha, o Instituto Vida também tem focado muito nessa questão. O Jaime tem falado que está acontecendo uma pandemia disso, jovens, crianças tirando suas vidas, 10 a 14 anos, o número aumentou muito. Olha lá, ele vai dizer que a inaptidão para a carreira abraçada, ou seja, a criança não tem vocação e o pai obriga a seguir aquela carreira, é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, né, o orgulho, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde.
mostrando-lhe o SUI, que eu não posso falar a palavrinha por causa das redes sociais aqui, tá? Que é tirar a sua vida, como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação, quando às vezes é proteção. Gente, ser pobre na vida, aqui na Terra, os Espíritos falam que a riqueza é uma prova normalmente mais difícil que a da miséria, porque a riqueza é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. A gente tem que criar os nossos filhos com alma de pobre, né? Como recomenda os outros. Se uma educação moral tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido e tirado de sua vida, não é? Lamentavelmente, muitas, não é só a culpa dos pais, tá, pessoal? Tem verdadeiras possessões espirituais. Kardec não quis usar a palavra possessão a princípio, no livro dos médiuns, mas ele falava de subjugação, mas há subjugações tão fortes, né? Não só moral, mas física, não só da força da vontade, tão fortes, que ele só olhar a palavra possessão é adequado. E a gente está vendo isso, depressões tão graves que a pessoa não consegue, né, controlar muitas vezes e tira a sua vida, tá? Então, o maior defeito, qual é o defeito da humanidade? 913, como temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal, daí todos os vícios, vereis que no fundo de todos há egoísmo, não é? E aí na 917, qual o meio de destruir o egoísmo? Está aí um comentário de Kardec. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Aí fala aquela que faz homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, do nosso avanço, da nossa evolução. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, corrigir-se-á, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam novas plantas, e a gente aprende que é de novo que se torta o pepino, né? Deixar o pepino crescer, todo torto não, você tem que ajeitar enquanto ele é pequenininho, não é? E aí Kardec nos lembra, essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, muito tato, muito jeitinho, muita experiência. Tem que estudar, a gente não estuda os livros, os espíritos falam que a gente tem que estudar a maneira de melhor educar nossos filhos. Tem muitos educadores, muitos psicopedagogos e outros aí para nos ajudar. E profunda observação, tem que estar atento, né? Só que a gente fica cego, se apaixona pelos filhos, né? O Issa Metiba, ele fala que o aborrecente, falava, não aqui encarnado, deve falar no mundo espiritual agora, que o aborrecente de hoje foi a criança de ontem. É onça, não é criança, não é com O mesmo, né? Tá no programa. Ele tem um programa de TV, né? Tá no YouTube ainda, eu acho, tá? Chama Quem Ama Educa, é o mesmo nome do livro dele, e tem Quem Ama Educa Adolescentes, o livro também próprio, além de vários outros. Ele entende sobre drogas também, tá? E aí Kardec pergunta, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos encarnando com objetivos para aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos, avó também, avô, que a estraga, às vezes atrapalha, não é? Todos os que estão encarregados de educar. E aí, na 385, eles falam, a infância ainda tem outra utilidade. A fragilidade dos primeiros anos torna brandos, olha, fica bonzinho, né? Aquele espírito naquela época de criança fica mais bonzinho. Acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar, mudar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores, suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual terão de responder. E aí o Alberto Almeida, que já deu palestra no aniversário do Instituto Vida, né? Fala que a gente fica cego pelos filhos, é verdade, são todos lindinhos, toda criança é linda, aqueles olhinhos brilhantes, né? A gente fica, são muito queridos, muito fofinhos, a gente fica apaixonado. Só que ali tem um espírito antigo, imortal, cheio de problema, um espírito imperfeito que nem na gente, ou pior, muitas vezes, né? Vem direto do umbral, a gente como a gente, eu mesmo vim direto do umbral, eu tirei minha vida na vida passada, né? E aí está lá precisando de ser corrigido, né? De ser mimado, né? Então vamos lembrar desse detalhe. Na 385, aí tem um detalhe, né, que a gente deve ter percebido já. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica, quer dizer, volta, sobretudo, depois dos 7 anos, começa a mudar muito. Não é só por causa da influência dos amiguinhos da escola, não.
É que, vamos ver aqui, é que o espírito retoma a sua natureza e se mostra qual era, tal qual era. Pode colocar maiorzinho aí, Marcão, os slides. É que eu estou mostrando também os slides aqui no Instagram. E se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência, né? Aparente inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo, as amais e acariciais como se fossem parcela de vós mesmos. Né? A gente olha para aquelas crianças e não imagina que vai ser aquele jovem, muitas vezes, que vai usar drogas, né? Que vai se tornar um criminoso. De tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. Né? De onde vem, então, essa doce afeição, essa eterna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis, não? Pois isso é que eu vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a nossas existências e para que não lhes possa imputar excessiva severidade, dá-lhe todas as aparências de inocência, né? Para tentar ser bem bonzinho com eles também. Mesmo uma criança má, por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. E aí, no livro Consolador, pergunta para Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, onde a base mais elevada para os métodos de educação? Né? A gente fica se preocupando de colocar no tal colégio, colégio X, às vezes colégio tão caro, né, que às vezes nem precisava. A resposta, as noções religiosas, com exemplificação, lembrei do exemplo. Os mais altos deveres da vida constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Família, é o mais importante a casa. E aí ele pergunta, na 109, é o período infantil o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então vamos aproveitar. Não é só até os 7 que a gente vai educar, não. Vamos educar para sempre, sempre também educando. Mas esse período, então, é maravilhoso. Por quê? Porque nessa idade não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. Tem muita criança até que vê os espíritos, né, os amiguinhos ditos invisíveis são invisíveis, mas não, diz que são fantasia, mas não são, do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Né? Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Os Espíritos falam, Macarena, que a missão das mulheres é mais importante do que a dos homens, porque são elas que lhes dão as primeiras lições, porque elas é que nos educam. Né? O pai até muitas vezes dá uma dica, mas quem educa mais é a mãe. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes que no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito, do passado, e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Olha lá, no livro Consolador 108 e 109. Então é importante. Se a gente não educa nossos filhos, o mundo vai educar de maneira dura, como diz lá o poema, que é uma palestra, aquele poema do Casimiro Cunha, né? Bastava ler o poema, já tinha feito lá. E a disciplina começa lá e a rebeldia também, diz o livro Fé e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. E o que é que os espíritos superiores pedem para a gente antes de reencarnar? Olha o que é o esposo da dona Laura, né, nesse livro, Nosso Lar, que é maravilhoso, a gente tem a informação de que, tem um determinado momento, que a família do Lísias, né, que é aquele enfermeiro que ampara o André Luiz, a dona Laura, a Judite, até o ministro Clarence está naquela hora, eles estão lá reunidos na casa e, através de um aparelho especial, é como se fosse uma videoconferência, né, um StreamYard da vida desse aí. Aí eles estão lá, vão conversar com o pai deles, que é o Ricardo, que está encarnado na Terra. Ele é uma criança de apenas 3 anos de idade. Só que, como é um espírito mais esclarecido, na hora do sono físico, ele sai do corpo e vai conversar com a sua família através desse equipamento especial.
Eles conversam demoradamente, eles estão com muita saudade, aquela coisa. E depois, ao final, Lísias pergunta, papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui na colônia espiritual, nosso lar, fizéssemos pelo senhor que está aí na terra? Está aí reencarnado. E qual a resposta dele? Meus filhos, roguem a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. A gente querendo dar moleza para os nossos filhos, né? E os espíritos superiores pedindo para não terem facilidades. Vejam a vida dos missionários. Infância pobre, sacrificada, trabalhando desde a infância. Infância. Eurípides Barçanufo começou a trabalhar com 6 anos, Chico Xavier também. Né? Em empregos. O do Eurípides nem tanto ruim não, mas o do Chico foi bem ruim, numa fábrica de algodão, que ele ficou doente até dos pulmões, por causa das máquinas, do resíduo do algodão. Né? No livro Libertação tem outro exemplo. A Matilde, que é um espírito grandioso, gigantesco, que resgata, né, o filho dela, que é Gregório, aquele líder das grandes trevas, nessa obra fantástica de André Luiz, por Chico Xavier. E aí ela vai nascer como filha da Margarida, da obsediada, que o Gregório queria se vingar. Aí ela vai dizer, né, depois do resgate, aí ela vai dizer, Margarida, minha filha, eu vou nascer como sua filha. Mas, por favor, não me encha de mimos, não me trate como uma boneca para que isso não comprometa a minha missão. Olha que coisa a gente tem. Como é que é o conselho dos bons espíritos? E a gente acha que as facilidades para nossos filhos é o que é melhor. Não, aí ele não se desenvolve, né? A gente tem que dar. Como é que faz para ficar forte? Na academia, com os músculos, pegando peso, né? Com desafios, senão o músculo nem cresce, né? E aí a gente tem que dar uma educação diferenciada, porque cada filho deve receber educação diferente. Às vezes o pai diz assim, ah, não, Nazareno, mas eu dei a mesma educação para todos os meus filhos. Aí, um dos erros foi esse. Porque cada filho é diferente, cada um tem que receber um ajuste especial. E jamais devemos comparar os filhos, tá, pessoal? Porque às vezes fala assim, ah, veja seu irmão, olha, seu irmão só tira 10, por que você só tira 7? Eles são espíritos diferentes, isso é uma maldade extrema nossa quando a gente faz isso. Não é? Não comparem, porque às vezes aquele que só tira 5 vai ser um excelente empresário, uma pessoa de bem e feliz. E aquele outro que só tira 10, às vezes é uma pessoa muito equivocada, muito atrapalhadinha, não é? Então vejam a importância de valorizar. Aquele que só tira 5, no dia que tira um 7, tem que fazer uma festa, tem que valorizar, ele merece. Oh, meu filho, você talvez não tenha muita facilidade nessa área, mas que bom que você está se esforçando, que você está conseguindo. Às vezes um artista maravilhoso, ele não consegue se concentrar na aula de matemática, ele está ali conectado com o mundo espiritual. Né, muitas vezes. A gente aprende a parábola dos talentos. Jesus não pede que o que recebeu só um talento produza 10, não. Ele vai pedir para o que tem 5, não é? Então, cada um tem que multiplicar o seu talento, mas não dá isso é igual, dá o mesmo resultado dos outros. E a gente lembrar que é quem mais cuidado, mas será cobrado. O outro também tem que cobrar um pouco mais. Tem que ser exigente também com o outro. Não só com o atrapalhadinho, que a gente acha que é mais atrapalhadinho, não é? Então, a gente não desqualificar os nossos filhos, nem ele fazer com que eles não se sintam amados. O Alberto Almeida fala que a gente não tem... Ele é um excelente educador também, tá, pessoal? Apesar de ser médico e psicoterapeuta, ele tem livros sobre a educação dos filhos e palestras, seminários sobre a educação dos filhos e adolescentes. Ele fala sobre enteados, porque ele tem, né, 4 enteadas, e do casamento dele atual, acho que só tem esse casamento, não é só atual, é do casamento dele. E aí ele fala que os pais não sabem como são importantes para seus filhos. Como uma palavra nossa, um carinho, faz muita diferença para o filhinho. Né? Ele fala que não ser amado é pior do que levar uma surra. Pior do que levar uma surra. Às vezes a gente acaba gerando timidez, baixa autoestima, depressão nos filhos por conta dessa carência de amor, não é? Que a gente tem que não está doando. Não diga você é criança, você é aborrecente. Não diga isso para o seu filho aborrecente, não, não. Não sei que você esteja brincando. Você não sabe de nada. As nossas palavras têm força.
Você já ouviu falar de maldição? Maldição é maldizer. Como tem as palavras, tem poder de nos estimular. Meu filho, você é tão inteligente. A gente começa a acreditar que é mesmo. E começa, né, a se animar mais, sentir estimulado, tá? Então não dizer esse tipo de coisa, não é? O Augusto Cury, que é aquele psiquiatra, ele fala que a gente tem que fazer 5 elogios para cada crítica. Olha que coisa interessante. E a gente precisa lembrar de Francisco de Assis, colocar a imagem aqui para vocês verem que imagem bonita. Esse filme é maravilhoso. Clara e Francisco. Tem lá, a gente aprende que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então vamos lembrar de dar o exemplo. Não adianta a gente querer que o nosso filho não beba, que ele não use droga, que ele não fume, se a gente faz essas coisas. Fica mais difícil, não é? Fica mais difícil. Vamos fazer um nosso esforço, não é? Ensinar a disciplina, não é? Só que a disciplina não vem antes da obrigação de amor, tá? De amar, que é mais importante. Mas não revogou o mandamento maior. Ele estava ensinando para o Chico. E o pessoal fala que ele pediu disciplina, disciplina, disciplina. Não foi, o Emmanuel pediu para ele estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Aí quando o Chico pergunta, eu só acho que eu tenho condição de cumprir essa tarefa? Essa tarefa é o quê? É estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Ele sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do serviço, do nosso serviço. Quais são? Disciplina, disciplina, disciplina. A pessoa só fala disciplina, disciplina é importante. Mas lembra do estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. É muito mais importante do que só a disciplina, não é? Então, o autoritarismo, em vez de ter autoridade, a autoridade vem do exemplo. No Evangelho fala que às vezes a gente é um tirano lá, a gente é obedecido, mas é detestado. Não é? Limite, Jesus te ensina para a gente, se porém, seja porém a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal, né? O que procede dali vem do maligno, Jesus fala. Então a gente aprender. Ele próprio se impôs limites. Né? A mulher cirofenícia, que ela pede para curar a filha dele, ela não era judia. Ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Né? Tipo dizendo assim, ó, quem vai pregar para vocês, ajudar vocês é Paulo, é Pedro, é Tiago, essa turma. Eu só vim para os hebreus. E aí ela vai dizer, e não é justo, e ele vai dizer, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era só justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Porque também diz o Chico, inclusive ele fala que as preces de uma avó, arrombam as portas do céu. Imagine de uma mãe, né? O pessoal fala de uma mãe, mas o que está escrito é de uma avó. No livro Lições de Sabedoria. O da mãe eu não encontrei escrito, não, tá? Mas da avó já é maravilhoso. E aqui a Roma, imagina a mãe, mãe escancara tudo, né? Já fala direto com o pai, fala direto com o Pai Celestial, não é? Então, cuidado aqui com a culpa pela ausência do lar. A gente é a mulher, às vezes, porque trabalha e fica se sentindo culpada e quer dar tudo que os filhos não deviam receber, não é? Não chama atenção, não reclama, não briga, deixa às vezes só a empregada sofrendo muitas vezes, né, na babá, porque hoje a gente tem uma ditadura do trabalho feminino, né? A mulher não tem o direito, às vezes, de falar assim, não, o que é que você faz? Não, eu sou mãe, eu cuido da casa, do meu marido, dos filhos. Aí as outras perguntam assim, você não trabalha? Não, não trabalha, as mães que digam, né, se não trabalha. Então, vejam, é um absurdo isso. Por que que a gente não pode respeitar essa missão belíssima que é da maternidade? Minha mãe é mãe, ela não trabalhou fora, não trabalhou fora, mas trabalhou tanto com a gente, com tanto amor. Muito obrigada, mãezinha, por tudo que a senhora faz, por tudo que a senhora fez, pelo seu sacrifício, pela sua renúncia. Nós nunca vamos esquecer. A qualidade em vez da quantidade de horas, não é só a quantidade de horas que você passa, é a qualidade também, aproveite. Às vezes a pessoa dizendo, eu estou em casa, mas o pai está em casa, mas está vendo televisão, vendo jornal, né? Vendo futebol, não está com os filhos, não está educando, não está brincando, conversando com eles, então a qualidade é importante. Os perigos dos excessos do feminismo, eu acrescento aqui a palavra excesso, que não está aí no slide, que o livro O Consolador, na pergunta 67, também fala. Leiam lá depois, tá? Cuidado com, olha lá.
o Haroldo Dutra chama atenção para essa história dessa ditadura do trabalho feminino, né? A mulher tem que ser executiva, como se fosse uma obrigação de todos, né? O, o Alberto fala que é para a gente aprender a dizer não sem raiva. Agora, também não dizer sim para se livrar do problema. Qualquer coisa você pede um tempo para pensar, tá? E aí, o Sametiba fala que os filhos aprenderam acho que é o Alberto, não o Isami, não, uma arma chamada insistência. Porque eles perceberam que os pais têm um defeito. Qual é o defeito? A impaciência. Aí o pai, para se ver livre, o filho, pai, deixa eu ir para tal lugar, pai, deixa eu fazer não sei o quê, o pai, não, não, não. Aí ele fica pedindo, aí o pai, para se ver livre, diz, então vá. Não faça isso. Pediu uma vez, você falou não, meu filho, já falei que disse que era não, já. Então, se você continuar perguntando, você vai ficar de castigo. Corta logo. Senão, de que adianta você ensinar a ter limites, você não coloca realmente na prática, não é? Então, cuidado com essa arma deles, a insistência e o nosso defeito, a impaciência. E a liberdade se conquista com o passar do tempo, como soltar pipa. Você não pode dar muita corda, senão a pipa não cai, não é? Nem pode segurar muito, senão ela não sobe. Então, o filho tem que ir conquistando a liberdade também, não é? E aí o Rossandro ensina sobre se os filhos têm que amar ou respeitar. Vocês devem conhecer essa historinha deles, né? E ele fala que os filhos devem respeitar, que amar é uma opção, é uma lição que ele aprendeu com a mãezinha dele. Porque ele ganhou um abadá, negócio de carnaval fora de época, do avô, e ela falou, não, você não vai. Ela, mãe, eu falei, que Deus, não, mas você não vai, meu filho. E aí ele disse, não, você ainda quer que eu lhe ame? Ela disse, quem disse que eu quero que você me ame? Eu quero que você me respeite. Amar é um sentimento ainda difícil para as crianças, para os jovenzinhos, né? Mas eu não abro mão do seu respeito. Aí, com isso, ela conquistou o respeito e o amor do Rossandra, né? E dos outros filhos também. Então, lembrar disso. E tem um erro, os pais querem ser amados, você quer ser amiguinho do filho, não é para o pai ser amiguinho do filho. Amigos, ele tem vários aí, né? Como é que está lá nos 10 mandamentos? Honrai vosso pai e vossa mãe. É honrar. Tá? E outra coisa, não é para um marido ou a esposa desautorizar o que o outro falou. Se o outro falou que é não, não vai. Não, supor que seu pai disse, não, pronto, não. Tá? Então a gente não desautorizar, senão perde a moral, fica muito ruim assim. Ou então, sobretudo quando tem a separação familiar, não vai dar tempo da gente entrar lá não, tá? Mas cuidado com a superproteção. Superproteção é caminho largo para a dependência química, tá? Superproteger os filhos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, então. E a separação familiar, a gente tem que tomar cuidado com ela, olha lá, não é? Um detalhe que lá na polícia, eu trabalho na Polícia Federal, a gente vai ver a ficha dos indiciados, né? Muitos estão lá, quando a gente vai ver quem tem a mãe, quando você vai ver que é um pai ignorado, as mulheres são abandonadas, e tem que ser pães, né? Muito mais difícil. É importante, não é, ele ter a paternagem, não só a maternagem, né? Então, a autoridade da mãe, em regra, não supera do pai. A gente tem que. É bom que o pai também ajude, que ele tudo. E os cônjuges, ou os ex-cônjuges, também não devem, porque quando a gente separa, o que acontece? Fica cada um disputando o amor dos filhos. Aí os filhos normalmente ficam com a mãe, quando o pai leva para passear, aí faz todos os gostos do menino, leva para passear, para dar, compra isso, compra aquilo, dá sorvete, aquela coisa. E a mãe é a bruxa, né? Tem que fazer, tem que obrigar para a escola e tudo. Então a gente tem que respeitar isso. E não pode desautorizar o outro para querer o amor. Mas pode deixar que na hora do sufoco, o seu filho vai procurar quem? É a mãezinha, não é o pai, não. Tá? O amor das mães não acaba. É amor grande demais, né? É amor grande demais, né? Tem as avós aí, tem a tia Wanda aí também, que é vovozinha também, né? Bom, pessoal, teria muito mais coisa. Tem essa palestra aqui já gravada, com 2 horas de duração, gravada lá no Rio de Janeiro a última vez, ficou bem interessante, tá? A gente já está indo para o nosso encerramento, vou encerrar então só com uma mensagem. E depois, se houver tempo, já me fala. Sobre dependência química, procurem as palestras do Dr. Wesley Assis, tá? O nomezinho dele aí, ó. Wesley Assis. Tem DVD, CD de MP3 lá na Comunhão e tem no YouTube, inclusive no meu canal, que é Nazareno Feitosa. Procurem lá, Wesley Assis. É o melhor palestrante espírita que eu já vi falando sobre dependência química.
tá? E ele não fala sobre droga, ele fala sobre tratamento, sobre recidiva, tudo, etc. E um grande problema da droga é a comorbidade, é a gente ter alguma doença ou transtorno mental que mantém a droga, ou algum conflito sexual, familiar, etc. Então, se a gente tem depressão, às vezes a gente vai para o álcool, para a cocaína para combater a depressão. A gente tem ansiedade generalizada, a gente vai para o cigarro, vai para a maconha. Então, não adianta tratar a dependência se não tratar a comorbidade, a doença que está por baixo, tá? Lembrem disso aí sobre. Eu até fiz uma palestra recente sobre drogas, agora está no YouTube também, está no Facebook, tá? Então a gente vai agora. Vou te dar mais 5 minutinhos para você concluir. Mais 5 minutinhos. Ah, então pronto, vai dar tempo de. Deixa eu lembrar aqui uma coisa. Ah, sim, filhos ingratos. Filhos ingratos é importante também a gente falar, né? A gente lembrar que Jesus falou: não vim para os sãos, mas para os enfermos. Né? A gente aprende na questão 646, tá errado, 699, é 646, que quanto maior a dificuldade de fazer o bem, maior o mérito. Então, uma criança difícil, o bônus hora é multiplicado por 1.000, por milhões, etc., não é? Certamente, sim. Lá no livro Nosso Lar, a dona Laura fala para o André Luiz que tem a remuneração, tem um salário lá, não é? Chamado bônus hora, muito adequado, é a cada um segundo suas obras, Jesus ensina. E aí ela fala que quando lhes são confiadas crianças para tomar conta, o bônus hora, Jaime, é contado em dobro, é multiplicado. É igual o pessoal que vai trabalhar no Brau, também ganha multiplicado. E aí, olha, pessoal, cuidar de criança em nosso lar deve ser uma maravilha, bem facinho, não é? Cuidar de criança aqui na Terra, ser mãe aqui na Terra, de criança difícil. Ah, e o bônus hora deve ser por milhões aí, não é milhões, multiplicado por milhões, tá? Por isso que as mães, quando morrem, vão tudo para aquelas colinas superiores e os pais vão tudo para o umbral. Vocês já perceberam essa história? É, dizem que é assim, né? A regra. Então, assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que a gente não se dá conta, lá na ingratidão dos filhos para os pais, tá? Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar criança difícil não é difícil como parece. Não é tão difícil como a gente acha que é. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças e dará outras oportunidades também de concluir a tarefa. Se não for de uma vida que a gente conseguiu arrumar aquele espírito atrapalhadinho, a gente vai ter outras oportunidades. E a necessidade da gente se autoeducar. Mas se a gente se melhora, a gente vai estar necessariamente educando os nossos filhos, pelo exemplo, né? E aí lembrar dos filhos difíceis, Jesus fala do filho pródigo, aquele filho ingrato, que abandona o pai, que distrata o pai, que humilha o pai, e o pai fica olhando na janela, na varanda, para ver quando o filho chega, sai correndo na sua direção, beija, abraça, esquece, deixa meu filho para lá, e manda dar uma festa, e assim é nosso pai, quando resgata aquele nosso filho, meio atrapalhadinho, né? Meio dificuldade. E Jesus fala, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, né? Alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o pessoal do Instituto Vida, quando desencarnar, vai ter festa, mas isso não é uma festa muito grande, não. Né? Assim também é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca, não vai se perder nenhuma das suas ovelhas, não é? E a gente tem a geração nova. O Divaldo traz uma coisa importante, que Jesus autorizou a reencarnação de milhões de espíritos superiores para promover a regeneração da humanidade. Eles vão procurar reencarnar em lares com boa educação religiosa, lares espíritas, inclusive. É uma bênção. Imagine a gente receber um Francisco de Assis, um Chico Xavier de novo, e outros aí grandes missionários, né? Um Sócrates, olha que maravilha. E lembrar do Cristo aí, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Vamos recebê-las para a vida. Que grande caridade que é ser mãe, meus amigos. Eu tenho uma palestra sobre o anjo chamado mãe. Mostra só as virtudes, a grandeza que é ser mãe, a recompensa de ser mãe, tá? Além de a gente levar as crianças para a evangelização, né? Deixar elas conhecerem Jesus. E para a gente encerrar, uma orientação do livro Conduta Espírita, um livro importante que é pouco conhecido entre nós, tá? Olha lá, Perante a Criança, capítulo 21, do André Luiz, Psicografia do Walter. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados, né, as crianças, possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Eles devem. Ele falou o quê? Devem.
distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, tem muita coisa boa, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante, vacina, olha, estamos preocupados com vacina, está aí a vacina para a felicidade, a vacina antidrogas, a vacina anti tirar a sua vida. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Eximir-se, evitar prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensas, ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não lhes viciar a mente, não é? Não precisa ficar. É o dever deles. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem, né, que maculem, manchem os sentimentos em nenhuma oportunidade. E, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhe presentes suscetíveis de incentivar-lhe qualquer atitude agressiva ou belicosa. A gente fica dando coisa de guerra para nossos filhos, de arma, não é? De metralhadora, tanto em brinquedos quanto em publicações, em revistas, essas coisas. Né? A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Em toda divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. A gente viu aí o congresso da FEDEF sempre tem um espaço para as crianças, né, tem um espaço para os jovens lá, acontecendo os congressos paralelos dos jovens e das crianças. Sem boa semente, não há boa colheita. Está lá, então, André Luiz nos trazendo essa informação. E a gente encerra, não está escrito, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras. Olha a importância das obras, como Jesus falou em obras, o pessoal não se dá conta. Que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens. Olha, boas obras de novo aí. Para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu. Tá? E aí tem um poema, mas vamos deixar para outra oportunidade, a não ser que tenha tempo aí. E o nosso agradecimento e colocar aqui o nosso. Opa, eu esqueci de arrumar aqui. O nosso canal no YouTube é Nazareno Feitosa, para quem quiser conferir depois o seminário mais completo, tá bom? Obrigado, já me devolvo a palavra aos nossos coordenadores. Obrigado, Nazareno.